E nesse sentido, queria te perguntar, Couto, a gente teve ontem essa comunicação do Donald Trump, né? Ele falando, olha, é uma perseguição a Jair Bolsonaro e todo esse contexto que a gente já viu. Agora não, agora é um comunicado do governo americano. Ontem a gente teve a reação do presidente Lula aqui, também falando mesmo passando, não vou ficar comentando isso, mas nós somos um país soberano, defendendo a soberania do país, de que o Trump não tem como se meter nos nossos negócios internos e nas decisões da nossa justiça. Agora, dessa vez, vem uma posição oficial do governo americano. Num caso como esse, Couto, o governo brasileiro precisa reagir? O governo brasileiro reagiu muito bem ontem, porque assim que saiu a declaração do Trump, poucos minutos depois, lá no Rio, na reunião do BRICS, o Lula se manifestou e disse que perguntaram, aí teve uma entrevista coletiva e perguntaram sobre isso. Ele falou que ele tinha mais o que fazer do que responder a coisas do Trump, né? E soltou uma nota muito dura falando na soberania nacional, que o Brasil tem lei, que aqui ninguém vai tutelar o Brasil. Ele deu uma resposta bem dura, direta ao Trump, sem citar o nome dele. Mas agora, diante desse belo furo da Mariana, com a entrevista com o Steve Bannon e a nota do Departamento de Estado, a coisa muda de figura, porque é uma coisa oficial, né? É uma agressão ao governo brasileiro, e isso exige que o Itamaraty entre nessa história. Ainda hoje tem que sair uma nota do Itamaraty sobre as declarações do Trump e sobre essa nota do Departamento de Estado. Isso vai criar uma crise diplomática séria. Porque o Trump, ele governa como se estivesse brincando com o mundo, né? Como se fosse realmente um imperador que tomasse conta do mundo. Aqui ele não vai criar asas, não, sabe? O Brasil é um país muito forte, democrático, sabe, que respeita os outros países e exige respeito. Então, chegou um ponto que agora tem que ser no mesmo tom, no mesmo nível, a resposta do governo brasileiro oficial a isso que o governo americano está fazendo. Deixa eu chamar aqui para a nossa bancada o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no All News. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Mariana. E a todos que nos escutam. Professor, a gente vinha conversando aqui sobre os últimos acontecimentos e essa, digamos assim, escalada, né, da temperatura aqui entre Donald Trump e o governo brasileiro, e agora o governo americano entrando oficialmente nessa questão, emitindo um comunicado oficial aí nessa reportagem que a Mariana acabou de trazer aqui para a gente. A gente teve, desde o domingo, a questão de Donald Trump se queixando dos países do BRICS e dizendo que vai taxar os países que se alinharem às políticas, abre aspas, anti-americanas do BRICS. Em seguida, Donald Trump faz uma crítica à situação jurídica do Jair Bolsonaro. Agora vem essa nota do governo americano, sem contar também que a Justiça da Flórida também tentando entregar uma intimação ao ministro Alexandre de Moraes. E agora essa nota da Secretaria de Estado, né, do Departamento de Estado americano, que é uma nota, enfim, do governo americano, classificando como a situação política de Jair Bolsonaro como uma vergonha. A que o senhor atribui essa escalada, de repente, esse canhão todo dos Estados Unidos apontado aqui para o Brasil? São duas situações que parecem distantes, mas elas talvez sejam complementares, né? Primeiro é a situação com os BRICS, que a gente pode analisar melhor depois, e eu acho que essa situação com essa matéria que a Mariana trouxe, que de alguma forma deixa as coisas mais claras, né? Eu concordo inteiramente com ela, que ela fica surpresa, né? Que na matéria ela comentou isso, ou agora também, né? Que desde a chegada do governo
desde o começo do governo Trump, né, a situação foi se agravando e, de alguma forma, havia um silêncio. De repente, né, coincidente com o começo de julho, a situação toma outro fôlego. Né? Sabe, Mauro, eu gostaria de fazer uma ligação, né, que parece assim extemporânea, com entre aspas, férias do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que se autoimpôs um silêncio de um mês. As coisas não estão desligadas. O que se passa é que há um enfraquecimento da figura de Bolsonaro dentro da direita brasileira. Isso é indiscutível. Há candidatos de todos os tipos e matizes, um deles muito mais forte, que é Tarcísio, que de alguma forma querem os votos, os 30% de votos de Bolsonaro, mas não querem grande interferência dele no governo. Eu desconfio que há uma cisão, além dessa, há uma cisão interna corporis na família Bolsonaro. Há candidatos demais na família Bolsonaro. O Eduardo quer, a senhora Michele quer, e agora nós estamos vendo um terceiro candidato despontando, que é o senhor Eduardo, o que está nos Estados Unidos. Qual é o alvo dele? Né? Eu falei, Eduardo é Flávio. Flávio quer, e o Eduardo que está nos Estados Unidos. O que é que ele quer? Né? Ele quer um apoio tácito e voltar ao Brasil como homem que tem força nos Estados Unidos. É disso que ele quer. E foi procurar quem pudesse ouvi-lo, que é o Steve Bannon, que tem força nos Estados Unidos. A matéria da Mariana é maravilhosa para mostrar exatamente esse ponto. Bannon, de repente, fala coisas. Ele chama o ministro do Brasil de vilão de Batman. Ele tem atitudes fortes. A nota do Departamento de Estado vai nessa direção, na direção de fabricar um candidato dentro da família Bolsonaro que seja amigo total dos Estados Unidos. Nós estamos olhando uma interferência absurda. E é uma interferência absurda que tem nome e sobrenome, usando um juiz do Supremo brasileiro para a grande, vamos dizer desta forma, para fazer o vento, para fazer o clima. Né? Essa situação é uma situação que só é possível. Agora vem o meu ponto, que eu gostaria de ouvi-los, amigos. Né? Porque a família Bolsonaro está sentindo o chão sumir do pé dele e está procurando apoios aonde for possível. É evidente que se você fizer uma pesquisa na população brasileira, mesmo entre os bolsonaristas, eles vão ter cautela de dizer que o Trump mande aqui. Mas, do ponto de vista do Eduardo, se ele conseguir que haja uma dura nota, se ele conseguir um caso com os Estados Unidos, se ele conseguir que saia mesmo uma sanção a Alexandre de Moraes, ele volta coroado. Dentro da família, primeiro, ele vai ser um interlocutor com a centro-direita. É disso que nós estamos tratando. Isso é perigosíssimo. De fato, né, Couto, me ajuda a lembrar. Eu acho que nunca houve uma situação como essa no Brasil de você procurar um candidato e bater na porta, seja de que for país amigo, para se viabilizar como candidato. Porque é indiscutível que os três querem. A Michele quer, o Eduardo quer e o Flávio quer. Só não pode ser o próprio que tenta proteger o que der, porque ele é inelegível até 2030 e não é pelo crime é pela aquele encontro com os embaixadores. Então, quando nós olhamos para essa situação, né, nós estamos chegando numa situação um pouco curiosa. As férias de Bolsonaro, do pai do Bolsonaro, tem tudo a ver com isso, porque ele percebeu que é impossível ele arbitrar essa briga. E com as suas férias, ele enfraquece os outros candidatos, que todos, de alguma forma, nenhum deles quer se apresentar contra os bolsonaros. Qual deles?
Esse é o ponto. Não sei, Couto, se você lembra de alguma outra situação semelhante a essa, em que um candidato a candidato procura apoio externo para se viabilizar. Não, nunca vi nada parecido. Aliás, não vimos nada parecido com o que está acontecendo nesses primeiros 7 meses do governo Trump, né? Ah, Realmente é uma coisa única na história mundial. Nunca se viu nada parecido, né? De um presidente sair por aí querendo mandar no mundo, né? Anexar países, dar palpite em tudo, em eleições nos outros países. Nunca se viu nada parecido. Ele age como se fosse mesmo um imperador.